C'est bom? Hoje é dia de aula. Uma aula de francês acessível a todos. Selecionamos uma frase num jornal francês, E juntos vamos decifrar essa frase. uma oportunidade para ver ou rever de forma rápida e simples Como dois franceses nativos. as regras básicas do francês. Alors sans plus attendre, C'est parti! A frase que escolhemos hoje é bem curta, tranquilo. É a manchete de um artigo do jornal Le Monde e que diz o seguinte. Emmanuel Macron va annoncer la suppression de l'ENA. Primeiro, o que significa essa frase? Significa o seguinte, Emmanuel Macron Que é o nome do presidente da República Francesa. vai anunciar a supressão da ENA. Bastante simples, pois é muito parecido com o português. Mas você deve se perguntar o que é ENA? ENA é um acrônimo. A sigla da palavra é a seguinte: École Nationale d'Administration, Escola Nacional de Administração. Para quem tem curiosidade de saber mais sobre esse assunto, Deixamos dois links embaixo do vídeo, um artigo em francês e um outro em português. vamos direto ao ponto. Certo, então vamos começar com Emmanuel Macron, que é o sujeito da frase. E que temos aqui? Temos um nome, Emmanuel, e um sobrenome, Macron. E em francês, nome se diz prénom e sobrenome se diz nom de famille ou patronyme. Se diz prénom porque vem antes do nome de família. Então, Emmanuel é o prénom, Macron é o nom de famille. Outro ponto. Emmanuel está no masculino. Se fosse no feminino, teria que acrescentar elle e e. Temos, portanto, Emmanuel no masculino. E Emmanuel no feminino. Não confundir, por exemplo, Emmanuel, o nome do presidente da República Francesa, com Emmanuel, o nome Do filme? Não, o nome da irmã, da frère Emmanuel, sœur Emmanuel. Oui, pardon, Sir Emmanuel, évidemment. Vamos agora ver uma regra de pronúncia muito importante. É o seguinte, diferente do português, em francês, a letra E, de regra, faz o som E e não o som E. Lembra bem disto. Agora, existem exceções. E uma delas se encontra na palavra Emmanuel. Isso porque, quando o E é seguido de duas consoantes iguais, o E faz o som E. Olhamos aqui no nome Emmanuel. Temos E seguido de dois M, duas consoantes. Logo a pronúncia certa é Emmanuel. E o mesmo vale para a palavra suppression, que está na mesma frase. Olha bem, na palavra suppression, o E é seguido de duas consoantes iguais, S e S, e é por isso que a pronúncia certa é suppression. Voltando à palavra Emmanuel, temos que falar de um outro ponto de pronúncia. Veja bem, Emmanuel termina com EL, e aqui também o E faz o som E, Emmanuel, L. Isso porque todas as palavras que se terminam com EL se pronuncia L. Como, por exemplo, ciel, rationnel, universel, industriel. Vamos agora na palavra Macron, que, como vimos, é o sobrenome do presidente da França. Le nom de famille. E aqui também tem que cuidar com a pronúncia. O N faz o som ON. Macron. E a mesma coisa acontece com as palavras suppression e annoncer, que estão na mesma frase. Vamos agora na segunda parte da frase. Emmanuel Macron vai anunciar. Va é o verbo aller, ir, conjugado no presente na terceira pessoa do singular. E no presente do indicativo, o verbo aller se conjuga assim. Je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, ils ou elles vont. O verbo annoncer, por sua vez, está aqui no infinitivo, anunciar. E temos aqui que trazer uma outra regra de pronúncia. Perceba uma coisa, annoncer termina com ER e faz o som E, annoncer. Isso porque, em francês, muitas das palavras que terminam com ER faz o som E, como por exemplo, Travailler, cahier, gagner, parler. e presta atenção no detalhe, o R, a última letra da palavra annoncer, é muda. Isso porque, regra geral em francês, a última letra costuma ser muda. Não se diz annoncer, e se annoncer. Mas existem exceções, como sempre. Como, por exemplo, a palavra hier, ontem, hier, a última letra, R, aqui, não é muda.
Terceira parte da frase agora. Emmanuel Macron va annoncer la suppression. La suppression. Lá é um artigo definido no singular feminino e representa o A do português, a supressão. Suppression, supressão, muito parecida com a português. Bem tranquilo, vamos adiante. Enfim, última parte da frase. Emmanuel Macron va annoncer la suppression de l'ENA. Percebe que a pronunciação de faz o som E, não se diz D. Porque, como já vimos, a regra em francês é o E fazer o som E. Agora observe bem um ponto importante. ENA é a sigla de uma palavra feminina. École Nationale d'Administration. Então, em português, a gente diria a supressão da Escola Nacional da Administração. Da. E em francês, da e de lá. A preposição de mais o artigo definido lá. Só que aqui a vogal A do lá foi suprimida. Isso se chama uma elisão. Vamos entender por quê. Lá termina com uma vogal e a palavra que vem depois começa com uma vogal. Portanto, vamos ter que suprimir a vogal A do artigo lá e colocar no seu lugar uma apóstrofe. Por isso que dá o seguinte, de l'ENA e não de la ENA. Ou seja, a supressão da escola se diz la suppression de l'école e não la suppression de la école. Voilà, on a fait le tour de la question. Et aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses, Samuel. Comme le prénom, nom de famille, Des règles de prononciation avec le E, le et, le on, le verbe aller au présent de l'indicatif. et la fameuse règle de l'élision. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, Consulte o nosso Instagram. o link está embaixo do vídeo. Lá vocês vão poder receber dicas e treinar seu francês com jogo e exercícios. On vous dit donc salut à tous Et à très bientôt.